Prezados e amados irmãos, nós vamos dar início em nossa reunião e eu saúdo a todos que aqui se fazem presente, desejando que a bênção, a graça, o amparo e a paz de nosso Deus o Pai, de Jesus seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do estimado Profeta Santo Irmão Alto, esteja com cada um dos senhores em cada lar, em cada família que aqui se faz presente. Também quero estender uma saudação toda especial ao senhor, à senhora, a você jovem, que aí no seu lar ou até mesmo no seu local de trabalho, está em nossa companhia através da internet. Que as bênçãos de Deus e de seus santos também esteja convosco, que seja muito feliz e bem-aventurado. Aos senhores que aqui se fazem presente, prezados, eu lhes digo com toda certeza, que o nosso Deus o Pai, juntamente com seus santos e anjos que aqui conosco estão, ficam muito felizes de ver o amor e o dispor de cada um dos senhores em aqui estar. Aqui nós estamos reunidos em família, a família apostólica, no Tabernáculo Santo, a casa de nosso Deus, com objetivos. E o primeiro objetivo que nos tira de nosso lar para vir à casa de Deus é agradecer a Ele, Deus, e aos seus santos por tudo que eles têm feito por cada um de nós. Porque se não fosse o amor do Pai, do Filho, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima e dos santos formado por eles, hoje nós não seríamos e não teríamos nada. Tudo que somos e o que temos, devemos ao reino dos céus. Então o nosso primeiro objetivo é agradecer. O segundo objetivo que aqui nos traz é exercer um direito que é dado a cada um de nós, de através das nossas orações e petições, pedir aquilo que é necessário para vencermos as lutas de cada dia. E nós precisamos, e muito, da companhia dos santos e anjos nesta nossa jornada. Sem a companhia do reino dos céus, é impossível vencermos as lutas de cada dia. E o meu maior desejo é que quando findar a nossa reunião, cada um do Senhor aqui presente, volte para o seu lar e leve consigo aquilo que veio aqui nesta noite buscar. E nós estamos aqui buscando mais sabedoria, mais entendimento, mais ânimo, mais fé e, acima de tudo, humildade, para vencermos esta jornada. Mas para isso precisamos estar unidos na mesma fé, no mesmo espírito, com o mesmo coração, com muita reverência, pois a reverência na casa de Deus é um convite para que os santos e anjos venham conosco estar e ficar do início ao término de nossa reunião. Portanto, em nome do Profeta Santo Irmão Alto, sejam todos muito bem-vindos. Eu convido por gentileza os que estão assentados que puderem, coloquem-se em pé. Nós vamos fazer a nossa oração inicial, é um momento importante, porque em primeiro lugar nós vamos agradecer ao reino dos céus por aqui estarmos. Em segundo momento vamos pedir pelos atos de nossa reunião. Portanto, todos em sentido de oração, com suas cabeças curvadas, seus olhos fechados, suas mãos estendidas aos céus, oramos. Ó Santo e Eterno Deus, nosso Pai, toda honra, glória, louvor e adorações sejam dadas ao Teu nome, pois o Teu nome, ó Pai, andará na voz de todos os fiéis que Te adoram pelos séculos dos séculos. Por ser um Deus de amor, de perdão, de misericórdia, de bondade, mas também um Deus de justiça. E nós somos muito gratos, ó Pai, especialmente pela vida e pela formação de cada um de nós. E no tempo presente, por sermos escolhidos e eleitos, para que formássemos esta grande família, família apostólica, e através dos nossos atos e procederes, ajudássemos a levar almas para o reino dos céus, pois este foi o objetivo na restauração desta Santa Igreja. Também estamos aqui para honrar e glorificar o nome de Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra, fez uma obra vicária de um valor muito grande, mas não foi compreendido por todos. Foi levado à cruz do Calvário, onde derramou o seu sangue inocente, para que hoje aqui nós estivéssemos e para que toda a humanidade tenha mais uma oportunidade de vida e de salvação. A Senhora, Mãe Maria Santíssima, toda honra, gratidão, louvor e adoração, por ser Rainha dos céus, Mãe do povo de Deus, Mãe deste povo apostólico. Ajudaste a formar esta igreja, os santos desta igreja, e temos a nossa fé firmada na verdade, que com seu manto santo está abençoando todo o apostólico que é fiel, sincero e justo. A Senhora querida e Santa Vó Rosa, Consolador da promessa do Divino Mestre, honramos, glorificamos e exaltamos o seu nome, pelo ministério que exerceste conosco, nos dando para nós, vindo dos céus, o diferencial desta igreja nos tempos presentes, o que nos dá a garantia da nossa vitória pessoal e coletiva, se for colocada em prática na nossa vida com muita fé, sinceridade e humildade, que é a nossa doutrina e a nossa disciplina. Também honramos, glorificamos e exaltamos o nome do último profeta por Deus levantado nesta terra, o estimado Profeta Santo Irmão Alto. Querido e amado profeta, agradecemos por tudo que o Senhor nos deste,
principalmente pelos ensinos e pelos conselhos, pois o Senhor sempre disse: tudo que eu lhes peço, que eu lhes ensino, vem dos céus, portanto é para o seu próprio bem. Agradecemos pela semana de paz, amparado, protegido e abençoado pelos santos e anjos. Agradecemos por aqui estar, porque se aqui chegamos é porque tivemos a companhia de muitos santos e muitos anjos, e muitas vezes sobre o seu comando. Peço ao Senhor que abençoe todos os atos desta reunião, porque aqui estamos reunidos em família para agradecer ao reino dos céus em primeiro momento pelas bênçãos, pelo amparo e pela proteção. Em segundo momento, exercer um direito que é dado a cada um de nós, de pedir aquilo que é necessário para vencermos as lutas de cada dia. E tendo a certeza, afirmado na fé, que esta família aqui está com este objetivo, que em teu nome, sobre o seu comando, declaro esta reunião por iniciada. Amém. Vamos cantar o hino de número 1, Igreja Forte. Santidade.
um santo serei. Do céu morar e ver com Quero pedir que me ajudes vencer pra coroa de glória no céu receber.
o Senhor. Esta voz é a Igreja Apostólica que em nome de Cristo Jesus proclama ao mundo faminto a mensagem do reino da luz. Os que ouvirem esta santa voz e aceitá-la em seus corações sentirão a beleza da vida e de Cristo Jesus o perdão. Os que crerem serão protegidos pelos anjos da glória de Deus e por uma santa poderosa que nesta santa igreja viveu. Esta santa é a voz rosa que com glória, justiça e amor dirige esta igreja apostólica em nome do meu Salvador. E assim esta igreja feliz neste mundo está a clamar, preparando um povo para Cristo, um dia aos céus levar. Igreja que é do Senhor, igreja que é do Senhor,
Antes de ouvirmos o próximo hino a cargo de nosso coral, eu vou ler um depoimento de fé que é muito importante para todos nós, principalmente para o elevo espiritual e a fé de todos. Na cidade de Uberlândia, no estado de Minas Gerais, assim contou seu testemunho em carta de 3 de setembro de 2022 a nossa irmã Laudicena Barbosa da Silva. No dia 27 de julho de 2006, nasceu meu filho Miguel Oscar da Silva, porém, tendo só o ventríloco esquerdo no coração e com baixo peso. Com 1 ano de vida, foi feita a primeira cirurgia. Porém, a equipe médica informou que se ele sobrevivesse, teria complicações e só viveria até os 5 anos de idade. No pós-operatório, foi várias vezes internado com pneumonia, e os médicos diziam que a vida dele era um milagre. E com 3 anos de idade faria a segunda cirurgia, mas teria sequelas, dificuldade congenitiva e motora. Aos 3 anos e 7 meses, ele começou a andar. Sempre ligávamos pedindo a bênção do nosso santo irmão Aldo, e ele pedia para confiarmos que ele intercederia pelo Miguel. Com 4 anos de idade, teve a última internação e leva uma vida normal, inclusive na escola. Hoje está com 16 anos e faz acompanhamento, esperando a outra cirurgia. E por causa da hipertensão pulmonar, usou oxigênio por muito tempo. No ano de 2021, teve Covid-19 e foi mais um milagre que recebeu, pois não sentiu nada, só fraqueza nas pernas, e hoje o trouxemos e foi batizado nas águas. E muito agradecemos ao Santo Irmão Aldo e à Santa Avó Rosa, a Jesus e a Maria Santíssima, por este grande milagre na vida do Miguel. Assinado Laudicena Barbosa da Silva, da congregação de Uberlândia, Minas Gerais. Aí está, prezados, mais uma prova do amor de Deus e de seus santos para com aquele apostólico que é fiel, sincero, justo e obediente. Poderá passar por provações e dificuldades, mas se for sincero, o amparo dos céus sempre estará ao seu lado. Amém. Vamos ouvir um solo com o título Firme Alicerce. Mais precioso, comparável a esta igreja, pois nela só tenho o que é belo e tudo que há de plena riqueza. Nela todo poder e glória, graças a minha santa avó Rosa, segura garantia da nossa última e grande vitória. Nossa santa e querida avó Rosa é como um firme alicerce, encontramos nela segurança para seguirmos nossa caminhada. Sofreu derrota, porque temos ao nosso lado nosso santo irmão Aldo. Imenso gozo e alegria salientam-se em nossas almas. É a bênção do irmão Aldo nos concedendo da tua graça.
e santo irmão Maldo, te dedico o meu louvor. Gloriosa e santa missão tu recebeste do Consolador, minha veneração e louvor. Santo e bendito irmão Maldo, minha veneração e louvor. Santo e bendito irmão Maldo. Amém. Em seguida, eu passarei a ler a mensagem que está neste boletim, mensagem esta editada especialmente para as reuniões deste final de semana, uma mensagem, prezados, que nos remete a uma profunda reflexão. Portanto, o valor dela é muito importante para todos nós. O título desta mensagem é A Intolerância. Se procurarmos o significado da palavra tolerância, encontraremos boa disposição dos que ouvem com paciência opiniões opostas às suas. Portanto, a intolerância é o oposto, isto é, quando a tolerância não acontece. Intolerância são sentimentos ocultos no coração que florescem em situações de embate, discussão, desfavorecimento ou rebeldia, como o sentimento do ódio, da vingança, do orgulho, da vaidade, entre outros. Já dizia o escritor: a intolerância na religião é o ódio que esconde a face de Deus. A intolerância na política é o ódio que destrói a liberdade dos homens. A intolerância no campo das ciências é o ódio que está a serviço da morte. E concluímos que a intolerância na família é o ódio que leva à ruptura dos lares e à separação de casais e o desamparo aos filhos. Já a tolerância é a capacidade de admitir modos de pensar, de agir e de sentir que diferem dos de um indivíduo ou de grupos determinados, sem arbitrariedade, preconceitos e discriminação. Aceitar aquilo que não se quer, ouvir com paciência opiniões diferentes das suas, são virtudes necessárias para a convivência em uma sociedade pacífica e harmoniosa. Porém, de tempos em tempos, vemos o enfraquecimento destes valores no mundo em que vivemos. Todos nós sabemos que conviver com as indiferenças, com certeza, não é uma tarefa fácil, principalmente quando envolve o relacionamento familiar, relacionamento de trabalho, relacionamento social e religioso. A humanidade soma mais de 8 bilhões de indivíduos com opiniões, crenças, valores e contextos diferentes. E é com frequência que vemos, escutamos ou lemos sobre relatos de desrespeitos e intolerância em razão de opiniões políticas, religião, nacionalidade, raça, entre outros. Muitas vezes, as manifestações de intolerância resultam em violência. Mas Deus não nos criou assim. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para que pudéssemos viver em paz e harmonia, respeitando as suas leis e mandamentos, respeitando o nosso próximo e tendo o amor, a fé, o perdão e a harmonia como propósito de vida nesta terra. Nosso Deus nunca perdeu a esperança deste projeto maravilhoso de sua criação e sempre busca falar aos homens os benefícios de uma convivência harmoniosa entre a criatura humana para podermos herdar as maravilhas do reino celestial. Nosso Senhor Jesus foi o maior exemplo de convivência harmoniosa e familiar. Sempre buscou ensinar os seus discípulos a viverem nesta harmonia. Ele sabia e nos ensinou que a convivência é o pilar sobre todos os aspectos que a vida deveria se sustentar. A convivência é sabermos compartilhar e sabermos participar da existência da nossa família e de nossos irmãos. São João afirmou:
Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Ou seja, que haja uma convivência harmoniosa, promovendo o amor, a paz, o perdão, a tolerância. E conclui o apóstolo: conhecemos o amor nisto, que Ele, Jesus, deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. São Mateus registrou palavras de Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São Lucas também nos deixou registrado pontos importantes sobre a intolerância e as diferenças, quando Jesus intervém ensinando-os. E suscitou-se entre eles, os discípulos, uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, vendo o pensamento de seus corações, tomou um menino, pô-lo junto a si e disse-lhes: qualquer que receber este menino em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me receber a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor, esse mesmo será grande. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto foram exemplos de tolerância, convivência harmoniosa, fé, amor, paz e perseverança, pois sofreram a intolerância de muitos e não se deixaram levar pelo ódio ou rancor, mas perdoaram e seguiram o exemplo do Mestre Jesus quando ele afirmou: amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto foram tolerantes, porém nunca aceitaram o pecado e nem por isso foram intolerantes. Existem leis, disciplina que orienta para a honra e moraliza o Filho de Deus. E estes santos vieram nos ensinar e corrigir para que pudéssemos nos regenerar diante do Criador como filhos amados. O apóstolo São Paulo não pôde ser chamado de intolerante em sua época, porque se recusou a tolerar a imoralidade da igreja de Corinto. Muito pelo contrário, ele ensinou que os cristãos de seu tempo não deviam participar do estilo de vida com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Da mesma forma, a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Alto, inspirados por Jesus, nos deixaram ensinamentos preciosos sobre a obediência e a consagração, evitando o pecado, sendo tolerantes e pacientes uns com os outros e vivendo em paz. Em um de seus ensinos sobre a convivência harmoniosa e a tolerância, nos alertou: é na família que devem florescer os sentimentos mais ternos e sublimes do ser humano, pois a família é responsável pela formação de novas gerações, através da educação moral e espiritual, além de aprendizados e socialização que moldarão o caráter de cada indivíduo. Portanto, o amor e a união são bases essenciais da família e de novas gerações que desejam viver em paz e harmonia. O rei Salomão nos deixou um salmo sobre a família abençoada, afirmando: bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Este salmo fala sobre a bênção para a família que teme a Deus e os seus santos. A família sempre fez parte do plano de Deus para nós. E esse salmo nos mostra que a verdadeira felicidade vem de Deus, dos caminhos que Ele nos preparou, dos santos que Ele nos deu para ensinarmos a viver e sermos seus verdadeiros filhos.
mas também se refere ao trabalho honesto e à convivência harmoniosa e tolerante entre a própria família. Portanto, queridos e estimados irmãos, vamos meditar com amor nesta mensagem e valorizar a nossa convivência como apostólicos nesta terra, para que Deus, o nosso Pai, através de Jesus, o nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, possam conviver conosco espiritualmente, ou seja, estarem ao nosso lado, nos abençoando, nos protegendo, nos amparando e iluminando os nossos passos para que possamos ser verdadeiros filhos de Deus, pessoas honestas, bem-intencionadas, amorosas, animadas, fervorosas, pacientes, perseverantes e tolerantes. Saibamos viver em paz e harmonia com nossos irmãos e com a sociedade ao nosso redor. Tratemos a todos como desejamos ser tratados. Respeitemos a todos para sermos respeitados. Que nossa família e o nosso lar sejam um pedacinho do reino dos céus nesta terra, e nossa Igreja Apostólica um caminho de fé e esperança para todos quantos com humildade e lealdade puderem aceitar a Deus e aos seus santos em suas vidas e viverem segundo a vontade do Criador. Assim, desfrutaremos das bem-aventuranças prometidas por Jesus e um dia herdaremos a glória celestial para todo sempre. Amém. Em seguida, uma segunda mensagem que segue nesta mesma linha. Sejam amigos e não inimigos. Alguns problemas que têm surgido em nossa igreja têm como principal causa os atritos e divergência entre alguns irmãos. Isto porque não existe uma amizade sincera, que leva à boa vontade, à compreensão, à tolerância e à paciência. Como não existem essas virtudes e qualidades em alguns irmãos, logo aparecem a inveja, as desavenças, os atritos, os desentendimentos. Daí surgir a inimizade. Outra coisa que traz graves problemas é o fanatismo, a teimosia, o orgulho, gerando confusão e discórdia. O Santo Irmão Aldo e a Santa Avó Rosa nos ensinaram e cobraram de todos nós, principalmente do ministério apostólico, amizade e companheirismo no trabalho do coral, dos pastores, das diaconisas e dos obreiros. Uma amizade sincera, com muita boa vontade em cooperar um com o outro, sem querer aparecer, sem orgulho, sem brigas, sem desavenças e sem injustiça. Portanto, sejamos amigos, mas amigos fiéis e unidos por laços fraternais, para podermos receber toda a inspiração do céu, a bênção e o amparo da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, de Jesus e de Maria Santíssima, para que a nossa vida e o nosso ministério sejam prósperos e eficientes, hoje e sempre. Amém. Aí está, prezados. Como lhes falei, uma mensagem que nos remete a uma profunda reflexão e muito importante a todos nós, principalmente pelo momento em que toda a humanidade vive, em total intolerância. Vejam, prezados, que o nosso Deus, o Pai, quando Ele criou este mundo, tudo que nós vemos de belo, Ele disse: haja a luz, as estrelas, os mares. Mas quando Ele foi criar o ser humano, o seu amor maior, Ele disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque Deus nos criou com as melhores qualidades. Nós somos o amor maior de Deus. Deus criou com a esperança que todos fossem seres angelicais, isto é, seres de luz. E o dia que fosse da sua vontade, todos voltassem para os céus. Mas infelizmente, aquele primeiro casal não deu o devido valor ao pedido e ao ensinamento de nosso Deus. E a partir daquele momento, nosso Deus, não tendo criado o ser humano para ser cativo, isto é, escravo, o ser humano vem plantando e Deus se dando o direito de dar aquilo que plantamos. Nós plantamos, nós colhemos. Até que chegou um momento, prezados, em que o ser humano já não tinha amor próprio. A intolerância era muito alta, não existia mais o perdão, a misericórdia, a bondade. O próprio ser humano não tinha a compreensão que existia um Deus de amor, de perdão. E o nosso Deus precisou mandar o seu Filho amado, a sua primeira criação, o seu amor maior, para que viesse a esta terra e desse sem sacrifício, para que hoje aqui nós estivéssemos. Mas vejam, prezados,
a intolerância do ser humano. Nosso Senhor Jesus Cristo fez a obra vicária de maior valor já realizada nesta terra. Ninguém realizará a obra que o Divino Mestre realizou. Mas 3 anos de ministério, aonde ele trouxe o amor, o perdão, a misericórdia, aonde ele ensinou que existia um Deus nos céus, que tinha uma esperança muito grande no ser humano, que tinha esperança que esse ser humano se regenerasse e através dos seus ensinamentos voltasse para o reino dos céus. Mas mesmo assim ele não foi ouvido e não foi atendido. Muitos poucos o ouviram e o atenderam. Certa vez ele foi interrogado se ele tinha vindo para mudar a lei de Moisés. Ele falou: não, eu não vim para mudar a lei dos profetas, mas vim para acrescentar, principalmente a paz. E ele disse: a minha paz vos dou, não como o mundo a dá, mas uma paz vinda do coração. Mas ele foi levado à cruz do Calvário, derramou o seu sangue, inocente, para que hoje aqui nós estivéssemos e para que toda a humanidade tenha uma oportunidade de vida e de salvação. Deus, prezados, poderia ter encerrado tudo naquele dia, porque Deus poderia ter dito: eu lhes dei tudo, lhes dei a vida, depositei a minha confiança, lhes dei os profetas, lhes dei o meu filho, mas não aceitaste. Mas vejam a esperança que Deus tem em nós, a esperança e o amor que Deus tem em cada um de nós. O Divino Mestre, antes de deixar a vida, fez uma promessa, a qual todos nós temos conhecimento, pois está lá nas Sagradas Escrituras, e através da nossa querida e Santa Avó Rosa, que é o Consolador prometido por Jesus, veio para nós um novo conceito de vida, conhecido como doutrina e como disciplina. E a nossa querida e Santa Avó Rosa, prezados, foi vencedora e está nos céus coroada como Espírito Consolador, porque foi muito unida a Ele, Jesus. Ela deixa a sua vida, mas não nos deixa órfão. Fica o nosso santo irmão Aldo conosco por 44 anos, sempre nos dando sábios conselhos e ensinamentos. E ele sempre dizia: o que eu lhes ensino, o que eu lhes peço vem dos céus, portanto é para o seu próprio bem. Por quê, prezados? Porque nós não somos perfeitos, mas o irmão Aldo sempre entendeu os nossos defeitos. Quantos conselhos ele nos deu? Já pensou se o irmão Aldo fosse levar tudo na ponta da caneta? Já pensou se quando ele fazia a fila, ele fosse apontar os nossos erros? Quantos dias ele ficaria apontando? Mas ele sempre dizia: eu estou aqui para lhes abençoar. Mas em todos os boletins ele dava o seu recado, mostrando para nós como que nós tínhamos que viver uma vida perfeita aqui nesta terra. Nesta questão, prezados, da intolerância, nós temos que ter a prática da tolerância, e ela tem que começar lá no nosso lar, na nossa família, o esposo com a esposa, porque nem todos nós temos o mesmo gosto. Muitos de nós gostamos de uma coisa, o outro gosta de outra, e nós temos que entender isso. Porque se lá no nosso lar nós não tivermos a tolerância, vai ser difícil de nós vencer as lutas de cada dia. Vai ser difícil de criarmos filhos cidadãos de bem para um futuro, principalmente para o futuro da igreja. Por quê? Porque o mundo está cada vez mais difícil. A situação do mundo está cada vez mais difícil. No passado, o pai e a mãe olhavam para nós já entendia. Nós já sabíamos o que tinha que fazer. Hoje é um pouco diferente. Temos que ter uma tolerância maior. Os ensinamentos são diferentes. O mundo segue um caminho difícil. E as nossas crianças, os nossos jovens estão caminhando nas escolas, nas faculdades. Mas nós temos que ter sabedoria como pais. Orar, pedir a Santa Avó Rosa, pedir ao Santo Irmão Aldo que nos dê sabedoria e entendimento, e com tolerância darmos sábios conselhos aos nossos filhos. Termos a tolerância dentro do lar, dentro da família. Muitas vezes é difícil, ser tolerante não é tão fácil. Mas nós temos que exercer este ato através da oração. Porque é a oração que nos dá a força, que nos dá a sabedoria. É a oração que nos dá o entendimento, a visão do que é certo e do que é errado. Mas nós temos que entender uma coisa: tudo tem limite. Neste boletim foi mostrado para nós que o irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, sempre foi tolerante, mas nunca compactuou com o erro e com o pecado. E a maior virtude de um pai e de uma mãe é saber dizer não, com sabedoria.
Eu sempre falo que uma criança, ela sempre tem que ter uma resposta através de suas perguntas, através de suas dúvidas, à altura da sua idade e do seu conhecimento. Porque se nós pais não fizermos isso, não termos uma tolerância, muitas vezes com as perguntas dos nossos filhos, o mundo irá ensinar eles. E lá no mundo não tem nada que preste. O mundo vive o conceito do mundo, mas nós não temos o conceito do mundo. Dentro desta igreja nós formamos uma família. Aqui cumpriu-se as promessas de Jesus. E nós temos um conceito de vida vindo dos céus. Foi Jesus quem nos deu. E podemos ficar aqui mais 50, 60 anos, se for da vontade de Deus. E esse conceito ele deve ser colocado em prática todos os dias de nossa vida. Porque se mudarmos este conceito, nós corremos um risco muito grande de não sermos mais a igreja do Consolador. De não termos mais a presença de Jesus e de seus santos em nosso meio. E sermos mais uma porta aberta como tantas outras que existem aqui nesta cidade. Eu não estou aqui para combater ninguém, porque fui ensinado desde criança que cada um segue o caminho que acha que é bom para si. Mas nós temos que ter esse entendimento. Porque até a tolerância de Deus ela tem limite. Nós temos um hino que o coral canta que diz assim que Deus prova a nossa vida inteira e pesa na balança da justiça. Os atos que na terra nós praticamos para nos dar o lugar que mereçamos. Se nós, prezados, tivermos a tolerância dentro do nosso lar, o devido entendimento, se nós tivermos este bom ato, pode ter certeza que nós também saberemos entender quando nos reunimos na grande família, que é esta família apostólica. Nós saberemos entender as diferenças. Vejam que aqui é mostrado para nós que não podem acontecer discussões, brigas, desentendimentos dentro do trabalho da igreja. Prezados, nós somos a igreja do reino dos céus. Nós cantamos um hino do inário que diz que esta igreja nasceu dos céus e para os céus ela voltará, porque é santa, porque é pura, porque é verdadeira. Esta igreja foi formada por Deus, por Jesus, pela Mãe Maria Santíssima, e aqui cumpriu-se as promessas do Divino Mestre. E nós não podemos falhar, porque o reino dos céus deposita muita confiança em cada um de nós. Por isso é importante nós termos essa sábia consciência do bem, de entendermos e sabermos que o nosso direito vai até onde começa o direito do nosso irmão. E nós não temos o direito de invadir o seu direito, assim como ele também tem que respeitar o nosso direito. Se não gostamos de alguma coisa, não somos obrigados a aceitar tudo que o mundo nos oferece. Não somos obrigados a aceitar tudo que as pessoas impõem diante de nós. Mas temos que entender que se não me serve, deixa de lado. Não se discute, não se briga, não se questiona, não se julga. Se não gosta, assim como o amado apóstolo São Paulo diz para Timóteo, afasta-te. Deixa na mão de Deus. Deus é quem julga. Todos nós seremos julgados por Deus. E como eu falei, nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Por isso, prezados, isto não pode acontecer em nosso meio. Porque enquanto existirem essas picuinhas, nós não vamos vencer as lutas de cada dia. Vejam que no boletim da semana passada ou retrasada, foi editada pelo conselho uma mensagem do irmão Aldo que ele diz que ele e a Santa Vó Rosa poderiam ter feito muitas coisas a mais nessa igreja. Mas, pela falta de amor, pela falta de fé, pela falta de entendimento, pela falta de bom proceder do apostólico, não foi possível. Porque Deus e seus santos, eles são muito justos. Porque não basta que eu seja um pastor, que seja um corista, que seja um regente, que seja um membro, um obreiro, que seja um solista, que participe de todas as reuniões, que seja dizimista, que a salvação estará garantida. Só isso não basta. Porque a fé sem obra ela é nula. Por isso que é importante nós fazermos essa reflexão. Como é que estão as minhas atitudes? Como é que eu estou agindo dentro da minha família? Como é que eu estou agindo dentro do ministério com meus colegas pastores? Como é que eu estou agindo dentro do coral? Eu estou respeitando o meu colega? Eu estou unido ao meu colega? Quando o meu colega vai cantar um solo, que eu sei que ele tem uma certa dificuldade, eu estou pedindo a Deus para que envie os santos e anjos para lhes abençoar, para que consiga fazer um bom trabalho? Ou eu estou somando ou eu estou dividindo? Por isso é importante, prezados, vamos relembrar de tudo o que nos foi ensinado. Assim, nós conseguiremos vencer as lutas de cada dia.
E lembrar que o nosso santo irmão Aldo, antes de ir para os céus, ele pediu para nós praticamente 1 ano. A união do meu povo. Eu preciso a união deste povo. Ele disse, se o meu povo não for unido, não irá vencer. Porque eles já estão no céu. Todos aqueles que Deus escolheu para exercer um ministério aqui nesta terra, todos eles exerceram o seu ministério perfeitamente. E hoje estão coroados nos céus. Mas e a grande vitória final? Depende de cada um de nós. Mas muitas vezes, prezados, hoje ainda a gente ouve e às vezes vê a pessoa dizer assim, principalmente entre os jovens, mas eu não suporto tal pessoa. Eu já perdoei, mas não quero nem ver na minha frente. Mas que perdão é esse? E se essas duas pessoas que se odeiam, que não se toleram, que têm mágoa uma contra a outra, e Deus chamar hoje as duas pessoas, existirá um céu diferente para cada um deles? Só existe um céu. E se não se arrepender, poderá não entrar nesse céu. Então, prezados, nós não devemos ter rancor de ninguém, mágoa de ninguém. Temos que aprender a perdoar. Não é fácil, porque perdoar da boca para fora é muito fácil, mas o perdão ele tem que vir do profundo do coração. E como que nós vamos exercer este perdão para não sermos intolerantes com as indiferenças que temos com as pessoas? É através da oração. A oração é o escudo que nos protege das laçadas do inimigo. E o inimigo, prezados, ele conhece o nosso ponto fraco. Eu me lembro que certa vez, conversando com o estimado profeta Santo Irmão Aldo, ele disse assim, o que você pensa, ele não sabe. Mas pelo teu olhar, pelos teus gestos, pela tua maneira de falar, pelo teu andar e pela tua maneira de se vestir, ele sabe o teu ponto fraco. E ele vai bater em cima do teu ponto fraco. E ele não tem pressa. Pode durar 5, 10, 15, 20, 30 anos. Chega um momento que eu e a avó não conseguimos fazer mais nada, porque a pessoa virou as costas totalmente para Deus. E ele não quer ver a felicidade dessa família. Os senhores acham que ele fica feliz quando o Senhor lá no seu lar, o pai, a mãe e os filhos sentam ao redor de uma mesa para participar de uma ceia? Felizes, um respeitando o outro? Ele fica furioso. Os senhores acham que ele fica feliz quando você, jovem, vem para a igreja participar de um trabalho de coral? Quando você tem o seu amor e a sua dedicação para aperfeiçoamento instrumental? Ou até mesmo para cantar um solo? Ele não fica feliz. E ele vai lutar todos os segundos da vida para desviar essa pessoa deste caminho. Por quê? Porque ele sabe que se nós formos fiéis com tudo que nos é ensinado, se nós formos justos um com o outro, o dia que Deus nos chamar, nós seremos vitoriosos e entraremos vitoriosos no reino de nosso Deus. Não teremos problema algum mais. E a derrota dele já está garantida. Ele sabe disso. Então ele vai lutar todos os dias da vida para destruir essa família. Com maus sentimentos, com maus pensamentos, com atitudes erradas, com intolerâncias. Muitas vezes dando mais valor ao que o mundo ensina e esquecendo aquilo que Jesus nos deu. Esquecendo que ele derramou o sangue por nós. E este ato é tão grandioso e tão valoroso que se ele não tivesse feito e o nosso Deus, o Pai, não tivesse aceitado o seu sacrifício, a partir daquele momento, todo ser humano que tivesse vida ou que viesse a nascer não teria mais direito à salvação. O que nos dá o direito à salvação hoje é o sangue que Jesus derramou na cruz e o amor de nosso Deus para conosco. Por isso, prezados, é importante uma reflexão na nossa vida. Porque muitas vezes nós passamos por provações e não vencemos. Por quê? Porque não temos o direito de ter o anjo da guarda ao nosso lado. Porque este anjo só estará ao nosso lado se nós formos justos em tudo aquilo que nos é ensinado. Por isso vamos fazer a nossa parte. O reino dos céus espera muito de cada um de nós. E eu sempre falo, nós não podemos falhar. Porque ninguém que conheceu esta igreja, que esteve nesta igreja, que está nessa igreja, ou que virá para esta igreja, terá o direito de chegar diante de Deus e dizer, perdão, eu não sabia. Porque todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Ninguém terá o direito de chegar para Deus e dizer, eu não sabia. E eu sempre falo, prezados, deve ser muito triste para uma pessoa que nasceu nesta igreja, consagrado, batizado, com um ministério, 10, 20, 30, 40, 50 anos, deixar da vida do corpo, chegar diante de Deus, e Deus no alto da sua justiça, que não falha, que é perfeita, dizer assim, afasta-te de mim, porque praticaste a iniquidade, eu não te conheço. Mas Senhor, eu falei em teu nome,
falei em nome de teu filho, falei em nome do Consolador, falei em nome do profeta, exerci um ministério, mas eu não te conheço, porque as tuas obras não condizem com aquilo que eu ensinei. Deve ser muito triste, prezados. Então é importante, porque enquanto nós temos vida, ainda resta uma esperança. O irmão Aldo, a Santa Avó, confia muito em cada um de nós, e Deus tem um amor muito grande em cada um de nós. Por isso que nós temos que viver em paz e em harmonia no nosso lar, no trabalho, com os colegas do dia a dia, diante da sociedade, saber respeitar, saber entender as diferenças. Se não é bom para mim, se não me serve, deixa de lado, afasta-te. Se é bom, beleza, mas o que não é bom, deixa de lado. Mas não briga, não discute, não entra em atrito, em embates, isso não leva a nada, só leva a derrota. Por isso, prezados, vamos fazer a nossa parte. Se fizermos a nossa parte, pode ter certeza, coisas maravilhosas acontecerão em nosso meio. Muitas vezes nós temos que fazer uma reflexão, e eu não estou aqui para julgar ninguém, porque não tem esse direito, não foi me dado esse direito, porque se eu julgar qualquer um dos senhores, um dia eu chegarei diante de Deus e eu vou ter que prestar conta para Deus, porque a justiça de Deus ela é infalível, ela é perfeita. Mas às vezes nós temos que olhar para dentro de nós, para os nossos atos, para o nosso proceder e nos perguntar: por que está acontecendo isto em nosso meio? Muitas vezes nós, em conversas entre o ministério, muitas vezes entre amigos, entre família, nós comentamos: quantas pessoas saíram da igreja? Quantas pessoas viraram as costas para Deus? Alguns nos visitam e não ficam. Por que isso está acontecendo? Por quê? Eu torno a dizer, não estou aqui para julgar ninguém, mas nós temos que olhar para nós e muitas vezes nos perguntar se não somos nós que não estamos fazendo a nossa parte, como verdadeiros filhos de Deus, porque nós estamos aqui para ser exemplo. Nós temos que ser justos em tudo, porque não existe outra maneira, não existe, só existe uma possibilidade de as pessoas que sofrem neste mundo virem para o nosso meio, aderirem a esta fé, se converterem e viverem uma vida feliz. Só existe uma maneira: o bom proceder do apostólico diante dos olhos da humanidade. Pode fazer o que quiser, mas se não tiver um bom proceder, ninguém virá para o nosso meio, e nós vamos ter que prestar conta para Deus, porque se aqui estamos, não é porque nós queremos, é porque fomos escolhidos. A própria doutrina diz: não é vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós. E se não for para ficar, não fica, porque eu já vi milhares passar por essa igreja e não ficou. Por quê? Porque não foi justo com Deus. E o reino dos céus, prezados, cobrará de nós, e nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque temos ensinamento. E através do nosso proceder, as pessoas que sofrem tanto neste mundo, que passam por tanta tristeza, por tanta dor, por tanta angústia, virão em nós algo de diferente no nosso proceder, no nosso respeito, no nosso amor, na nossa tolerância. O amor em família, o amor diante da sociedade, o amor entre família apostólica, virão para o nosso meio porque também querem a paz e o alívio para a sua vida. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Por quê? Porque as pessoas dessa porta para fora dizem assim: igreja é tudo igual, e nós não somos iguais a ninguém. Não teve, não tem e jamais terá algo igual à Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa. Ela é única na face da terra. Por isso é importante essa reflexão: o que eu estou fazendo para melhorar os meus atos e levar almas para o reino dos céus? Porque nós temos que fazer uma reflexão: por que eu estou aqui? Por que eu venho para a igreja quinta, sábado e domingo? O que me leva a colocar uma roupa melhor e vir para a igreja? Só por vir? Por hábito, por costume? Não, prezados, nós não estamos aqui por hábito ou por costume. Nós estamos aqui com um objetivo. Nós temos que ter objetivo, porque senão será em vão a nossa luta. Passará os anos, entrará ano, sairá ano, e nós ficaremos na mesma. Por isso vamos relembrar de tudo que nos foi ensinado. Não vamos nos esquecer que nós somos o povo mais privilegiado da face da terra. Por quê? Porque nós somos escolhidos por Deus e colocados dentro da sua igreja. E Deus, com seu amor infinito, com sua bondade infinita, nos deu o Consolador e o último pastor por excelência. Muitas vezes nós comentamos na roda de amigos os profetas do passado, que exerceram uma obra maravilhosa. As pessoas às vezes, a pessoa pertenceu a tal profeta, viu isso e viu aquilo, mas nós esquecemos que nós tivemos um grandioso profeta em nosso meio, e está em espírito em nosso meio.
O profeta dos tempos do fim, do tempo da regeneração, os piores tempos da raça humana. Um profeta que sempre teve um amor muito grande por nós, que sempre esteve ao nosso lado nos dando conselho e ensinamento. Sempre que possível, quando chegávamos até ele, ele dizia como fazer, como agir, ou muitas vezes ele dizia, vou falar com a avó. Por quê? Porque ele tinha uma esperança em cada um de nós. Sempre quis o bem para nós. Sempre quis o bem para as famílias. Sempre quis o bem para a nossa juventude, que é o futuro desta igreja. E nós não podemos esquecer de tudo que ele nos ensinou. Porque veio dos céus. E se veio dos céus, é para o nosso bem. Por isso, prezados, vamos fazer a nossa parte. E tenho certeza que o reino dos céus também farão a sua parte. E unidos na mesma fé, no mesmo amor, no mesmo proceder, com os mesmos atos de justiça, nós seremos o povo vencedor. E o dia que for da vontade de nosso Deus, nós entraremos gloriosos na grande vitória final, cada um ganhando a coroa da glória a qual está reservada a cada um de nós. Relembrando do nosso saudoso bispo que sempre dizia, povo apostólico, nós temos objetivo e nós temos um rumo certo, é o reino dos céus, porque do passado nós já viemos. Nós não podemos voltar para trás, nós temos que andar para frente. E o reino dos céus, prezados, tenho certeza, sempre farão a sua parte para que nós sejamos vencedores. Como lhes falei, temos defeito, mas temos o reino dos céus ao nosso favor. Se nós tivermos humildade, pode ter certeza, o reino do céu nos ajudará a vencermos essas dificuldades e nós seremos verdadeiramente o povo de Deus, representante do reino dos céus, aqui nesta terra, hoje e sempre. Amém. Antes de encerrarmos a nossa reunião, vamos ouvir com o coral, Venceremos cantando. Sem par, cantando, alegramos a alma, cantando, concedemos paz, cantando, louvamos a Deus, cantando, louvamos Jesus, cantando sempre estamos com anjos do reino da luz. Cantar é o nosso ministério, cantar é louvar e celebrar a pureza da nossa alma, a firmeza do nosso marchar. Cantar também é pregar na doutrina do Salvador, e nos tempos do fim é mostrar a vontade do Sofrendo as lutas da vida, cantando conseguiremos manter um sorriso na alma nos mais amargos momentos.
a nossa doutrina. Ela assim nos ensina que luta sempre haverá até o céu chegar. Cantando ganharemos o céu, aumentando o nosso galardão, ajudando tesouro celeste, enriquecemos nosso coração, espalhando a verdade, a justiça, cantando amor divinal, ajudando o mais alto a ganhar a vitória final. Cantar é nosso ministério, cantar é louvar excelência. A bênção, a graça, o amparo e a paz de nosso Deus, o Pai, Jesus, seu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do estimado profeta Santo Irmão Aldo, esteja com cada um dos senhores, em cada lar, em cada família que aqui está representado. Que os anjos do céu sempre estejam ao seu lado, lhes abençoando, lhes trazendo paz, saúde, felicidade, que nada de mal lhes aconteça. Este é o meu desejo. Prezados, chegando ao final de nossa reunião, eu agradeço pela presença de cada um dos senhores, lhes faço o convite, participe. O senhor, a senhora, você jovem e criança, é muito importante nesta obra de salvação. O reino dos céus confia muito em cada um de nós. E a sua presença aqui é muito valiosa, porque santos e anjos designados por Deus o Pai, aqui estão conosco para lhes dar o de melhor. Agradeço o nosso coral pelos hinos apresentados, aos obreiros e colegas de ministério que nos ajudaram para que esta reunião fosse realizada. Também agradeço aos nossos internautas e aqueles que de uma maneira ou de outra ajudaram para que esta reunião chegasse a lares tão distantes, levando essa mensagem de amor, de carinho e de paz. Em nome do profeta Santo Irmão Aldo, muito obrigado por tudo. Convido a todos, por gentileza, a se colocarem em pé. Vamos agradecer a Deus e seus santos pela oportunidade dada
a todos nós. Como no início, agora no término, todos em sentido de oração, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, pois teu é e sempre será todo o poder e a glória. Agradecemos ao Pai pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos em família na tua casa, honrando, glorificando e exaltando o teu nome, o nome de teu Filho amado, do Divino Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, do estimado profeta Santo Irmão Alto e de todos os santos e anjos vivos em espírito e verdade no reino dos céus. Querido e amado profeta, aqui estivemos nós, reunidos como família, aprendendo mais, porque por mais que tenhamos conhecimento de tantos anos, todos os dias que Deus o Pai, juntamente com seus santos e anjos, nos dá a oportunidade de aqui estarmos reunidos, é uma esperança que Ele tem, que no dia de amanhã façamos melhor. Agradeço ao Senhor pela oportunidade, também peço ao Senhor que abençoe toda esta família, leve cada um deles para os seus lares, que os santos e anjos estejam na sua companhia, que tenham uma noite de paz e de felicidade, e amanhã é um dia repleto de muita alegria, em família, muitos até mesmo no seu trabalho, e que logo à noite aqui estejam contentes, felizes e bem-aventurados para mais uma vez participar de uma santa reunião. Peço ao Senhor que ouça as orações desses teus filhos, porque cada um precisa de algo para si, para o seu lar, para a sua família, para as pessoas que amam. Também peço pelos nomes que estão aqui neste altar, nomes estes colocados nessa caixa pedido de oração. Muitos podem estar passando por momentos difíceis na vida, muitos podem até mesmo não ter mais a esperança da solução, mas para Deus nada é impossível. Os santos e anjos, o amado profeta, estão sob o seu comando, mas tudo depende de nosso Deus o Pai. Se for da vontade do Pai, sei que o Senhor enviará o alento, a paz e a felicidade a todos. Peço ao Senhor que dê a todos nós mais sabedoria, mais entendimento, mais ânimo, fé, coragem e humildade para vencer as lutas de cada dia. Tenho certeza, querido e amado profeta, que esta família aqui reunida, neste momento, as suas orações estão chegando diante do trono de nosso Deus, e através do seu jugo, está voltando em bênção, graça, amparo, proteção e felicidade a todos, que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da Mãe Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, e em teu nome, o amado profeta, eu desejo que todos vão e vivam em paz, hoje e sempre. Amém.